Bom dia, gente boa aqui do Instagram. Bom dia, estamos aqui em mais uma reunião dominical aqui na Penha, no Rio de Janeiro. E vamos juntos para uma reflexão em que eu queria conversar com vocês. É sobre uma melhor compreensão do que o Evangelho propõe como sendo aqueles que não herdarão o reino dos céus. Porque uma compreensão distorcida do significado dessa verdade, ela dá conta de produzir ameaça, medo, culpa e, consequentemente, a depender da suscetibilidade, da mentalidade da pessoa, isso gera obrigação, artificialidade, condicionamento e prisão. Ou seja, tudo menos uma mentalidade saudável no Evangelho de Cristo. Então, entendendo o reino dos céus como algo já com potencial de presença entre nós, embora não podemos dizer que ele não é aqui, também não podemos dizer que ele é e será totalmente lá, porque ambas as realidades já coexistem. Eu creio que a melhor maneira de a gente definir esse terreno que nós estamos conversando aqui é um já, ainda não. Ou seja, na forma de um paradoxo. O reino já é, mas ainda não. Como assim, Felipe? Porque o que Jesus veio trazer é uma metanoia, uma mudança de mente que nos potencializa como cidadãos, como entes pertencentes a um novo padrão de realidade. E isso está muito além daquilo que a religião ritualizou e precarizou na forma de um eventozinho denominado aceitar a Jesus. Aceitar a Jesus, que na igreja funciona da seguinte maneira: o sujeito prega, agora quem quer aceitar Jesus? Aí uma meia dúzia levanta a mão, aí as pessoas vão lá na frente, eles fazem uma oração, aí quando eles olham para trás, a igreja está com as faixas estendidas, essa agora é a sua nova família. E aí esse ritual todo aí, ele deu conta de se interpor e de se colocar como sendo o passo que o sujeito dá como introdução no reino dos céus. Mas tudo isso é só cenografia, performaticidade, porque de fato e verdade requer decisão para que você adentre o reino dos céus. Só que esse adentrar o reino dos céus, a gente precisa também significar isso, porque isso são analogias. O reino dos céus não tem porta de entrada, a porta é apenas um símbolo. Você entrar é um símbolo. E se eu pudesse trazer uma tradução aproximada do o que esses símbolos significam, eu traria o termo se tornar.
Entrar no reino dos céus significa se tornar. Não é uma questão de você estar fora e passar a estar dentro. É uma questão de você ser quem você é e você se tornar o seu maior potencial nele. O seu maior potencial. Isso é que precisa ser compreendido. Porque se o segredo está em entrar, então se tornar é uma questão de um evento. É você estar aqui, você passa para lá. Agora, se a ênfase não é entrar, é se tornar, então se tornar vira um processo. Não é um evento, é um processo. Um processo cujo crescimento e desenvolvimento está intimamente correlacionado à sua entrega, à sua permissão, até onde você vai e o que você se permite. E aí é óbvio que se a gente pensar nas categorias de Deus, do amor, pelo politicamente correto e no imediato aqui das nossas reflexões, a gente diria, mas é claro que eu quero. Será? É isso que a gente vai refletir hoje aqui. Porque, infelizmente, os desafios que criam obstáculos para o desenvolvimento processual da nossa transformação de ser, elas são exploradas e refletidas muito a nível moral e muito em termos de categorias altamente pobres e precárias. Pode, não pode, é, não é, isso é aquilo. Aí o cara pensa, mas como eu não faço aquilo, então eu estou garantido. Então há a reflexão sobre as armadilhas e os perigos do que interferem na processualidade da transformação do nosso ser. E aí eu não duvido que isso tenha o dedo de uma criatura deveras inteligente, que a gente costumeiramente chama do inimigo de nossas almas, né? Que para determinadas concepções ele fica fazendo tentaçõezinhas bobas, ele articula mentalidades, ele forja tradições, e tradições que criam repertórios em torno dos quais as pessoas ficam presas, obedecendo códigos completamente distantes e desvencilhados daquilo que faça sentido e coerência para elas mesmas. Esse é o jogo, e ele joga com isso. Ele joga com isso. Definitivamente essa criatura não é aquele capirotinho da Universal com o pastor em dia de domingo expulsando ele lá em cima. Aquela entidade lá de cima da Universal, você expulsa não só com aquele pastor, mas com um balde de água gelada também, sem dizer nome de Jesus. É só você jogar um balde, zuf. Eu sou um burro, né? Para onde você expulso, né? Na verdade ele coordena, né? Ele é um coordenador ali. Porque tudo aquilo dali opera um engano. Enquanto as pessoas estão pensando que aquilo dali é o diabo, aonde ele realmente opera, ninguém enxerga, né? Uma das estratégias mais efetivas da atuação de um inimigo é ele dispersar a atenção dos seus adversários de onde ele realmente está atuando.
E isso daí, o efeito cortina de fumaça, isso aí ocorre o tempo todo ali. Está todo mundo achando que o capiroto está lá, tortando o braço. E ele está nessas distorções, nessa dissonância cognitiva, onde as pessoas, por exemplo, a gente vai fazer uma leitura aqui, e o meu objetivo hoje aqui é desdogmatizar o que a gente vai ler aqui. Aí eu já convido vocês para abrir em 1 Coríntios, no capítulo 6. Em 1 Coríntios, no capítulo 6, Paulo, ele vai começar a falar acerca de uma celeuma que estava se transcorrendo na igreja de Corinto, onde, em razão do desentendimento das pessoas lá, umas com as outras, e eles lá brigando e se desentendendo, Paulo chamou a atenção deles. Porque perceba, a gente precisa perceber que a consciência de organicidade e conjunto que Paulo tinha com essas pessoas naquela época não é a mesma que a gente tem depois de 2000 anos de história e com a institucionalização do cristianismo a partir de Constantino em diante. O senso de organicidade de conjunto não era o mesmo. Não era. Logo, as pessoas com quem Paulo interagia e que interagiam com Paulo tinham uma resposta de coerência com o Evangelho muito maior, ao ponto de Paulo, com eles, estabelecer uma distinção entre luz e trevas, sem que isso figurasse ou alimentasse uma mentalidade supremacista neles, de modo a eles se sentirem melhores do que os outros. E sabe por que isso não acontecia naquela época? Porque naquela época os discípulos do Evangelho eram a minoria. Eram a minoria. E era uma minoria altamente perseguida, mal vista, tripudiada, alvo de chacota. Então, o discurso de Paulo na direção de fortalecer o conjunto e a organicidade visava justamente fomentar a autoestima de um grupo perante a tendência daquilo se desfazer e fragmentar em razão da pressão externa sobre eles. Só que hoje, 2000 anos depois, o que na época de Paulo era uma novidade, porque Jesus era uma novidade, Jesus naquela época não era Jesus hoje. Jesus hoje é uma tradição. Jesus naquela época, quem era Jesus? E mais uma seita aí surgindo, ó. Já viu esse grupo aí? Esse grupo aí é cheio de negócio. Era algo desacreditado. Então Paulo, ele trazia palavras de consolo e de incentivo que na época, naquele contexto, cumpriam a função de consolo e de incentivo. Mas hoje, na nossa época, em que pelo tempo decorrido e pelos vários eventos no transcorrer da história, Jesus deixou de ser um desconhecido e virou uma tradição, o que Paulo utilizava para fomentar a autoestima e o engajamento do pessoal, hoje é utilizado para justificar um supremacismo religioso. Nós somos luz, eles são trevas. Consegue entender? Hoje o contexto é outro completamente. E isso, gente, a gente precisa ter em mente. Porque religioso vai usar Paulo
para justificar o moralismo e o supremacismo religioso deles. Mas está aqui, ó. Paulo estava dizendo, ó, não, julgo desigual, não pode a luz com as trevas. Sim, meu irmão, mas nessa sua atitude preconceituosa você está sendo trevas, você não está sendo luz, porque Paulo não propôs essa leitura aí com esse espírito, com essa mentalidade. Não havia discriminação, pelo contrário, a discriminação era justamente o contrário. Era uma discriminação. Paulo precisava mostrar para quem estava abraçando uma consciência nova o poder de contágio que a supremacia da consciência oposta exercia sobre eles. Só que hoje, como Jesus e muita coisa relativa à Bíblia virou tradição, isso ganhou força. E certas coisas não são questionadas. Virou poder. No sentido Foucaultiano, de Foucault mesmo, virou um poder existente. E isso é trabalhado para se estabelecer predominância, domínio. Isso está aí espalhado. Então a leitura é outra. A leitura é outra porque o sentimento que outrora predominava no meio pagão é o sentimento que alimenta o meio cristão. E o Evangelho, embora se utilize muito do repertório que o meio cristão quer patentear como sendo exclusivo dele, ele precisa se distinguir, não tanto da linguagem, que é a mesma, mas do espírito, do modo, da qualidade da consciência. Da qualidade da consciência. E essa é uma distinção fina. Isso é uma distinção cabulosa, que é pelo Espírito de Deus, e é o que a gente vai começar hoje aqui, né? 1 Coríntios capítulo 6. Paulo, então, ele vem questionando os coríntios do como que poderia haver entre eles tantas desavenças e desentendimentos, ao ponto de chegarem a um nível tal que a coisa precisava ser levada para um juízo da cidade, e para um juiz que não tinha nenhuma prerrogativa de consciência, que eles estavam se alimentando conforme as prerrogativas do Evangelho. Não tinha. Era um juiz que trabalhava baseado num código e num enquadramento de lei secular. E aí Paulo questionava isso. Puxa, se nós consideramos elevado as coisas dos quais nós nos alimentamos e nós pregamos, por que a desavença de vocês levam vocês a resolver a diferença de vocês com pessoas com uma qualidade de consciência completamente diferente? O só haver essa divergência e esse tipo de animosidade entre vocês já é completa derrota, já é o principal sintoma entre vocês. O que me impressiona é que não tem nenhum sábio, nenhuma pessoa mais sensata entre vocês, justamente para orientar, para tentar dirimir, esclarecer e encaminhar essas questões. Perceba o ponto que Paulo está tocando com eles. E perceba que esse ponto que Paulo está tocando com eles, Paulo não está falando sobre sexo antes do casamento, não está falando sobre segundo casamento, não está falando sobre homossexualidade, não está falando sobre nenhuma dessas pautas que na tradição religiosa de hoje em dia
se tornou como uma espécie de pecado capital. Aquilo do qual uma vez você fazendo, você inevitavelmente está fora do reino dos céus. Fora. Você está fora do reino dos céus. Né? Quando na verdade, repito, nós precisamos entender que no que diz respeito ao reino dos céus, não existe dentro e fora. Mas Felipe, está escrito aqui, vai entrar no reino dos céus. Isso é símbolo, isso é analogia, isso é parábola. Por quê? Porque já dizia Jesus, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 17, o reino de Deus não virá com visível aparência. Por quê? Porque ele está dentro de vós. Logo, o significado metafórico do entrar e sair é se tornar. Se tornar. Então, se tornar não vai te levar a entrar ou ficar de fora. Eu acho que isso pode, no mínimo, definir, aí agora eu vou falar metaforicamente novamente, o seu tamanho. O seu tamanho. Você só vai decidir se você vai ser um anão ou se você vai ser um gigante. Tudo vai depender do que você permite de processo em você. Porque pensa o seguinte, se em Efésios Paulo, no entendimento espiritual dele, ele compreendeu que Deus nos amou estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Qual é a pior condição que você possa ficar que seja pior do que morto? É o marco zero, pelo amor de Deus. Então, se a gente pensar com a categoria de dentro e fora, se Deus te amou estando morto, mesmo morto, você já está dentro. Consegue entender? Você já entrou morto. Agora, do morto ao desenvolvimento de um ser nele, até onde você se permite? Essa é a pergunta. Acho que ninguém se permite até onde você tem a vontade de ir. Ok. Porque é individual, né? É individual. Tornar-se. Tornar-se. É seu, é um caminho seu, Maria. Só que quais são os seus desafios? E é aí que eu acho que a reflexão, nesse terreno aqui que nós chegamos, ela é diabolicamente tendenciosa. Porque geralmente nesse terreno onde nós estamos aqui, a coisa é trabalhada a nível moral. Quando na verdade o que eu quero criar aqui é uma reflexão a nível psicológico, existencial, para a gente conseguir enxergar o nosso desafio de ser nele, para que então a gente, se deparando com a verdade possa ter a chance de nos fazer livres, Então Paulo ele já questiona essa querela, essa animosidade, esse espírito beligerante entre os coríntios, e que faziam eles envolver pessoas de uma qualidade diferente de consciência para interferir nos impasses deles, como se o que eles carregavam como consciência e entendimento espiritual não tivesse o potencial de aplacar e resolver aquilo. Mas o que estava acontecendo ali era que os coríntios, eles estavam definindo o limite do onde eles se permitiam ir, do onde eles tinham vontade de ir. Estavam delimitando, por vezes, os coríntios, que estavam aqui nessas querelas, eles se afastaram da prostituição, se afastaram.
Talvez esses coríntios aqui, eles tinham parado de comer comidas sacrificadas a ídolos. Pararam. Eles entendiam que isso contagiava a consciência deles e tudo mais. Pode ser que esses coríntios aqui, eles pararam com as festividades de bebedeiras e que geralmente desembocavam em verdadeiros bacanais e tudo. Eles pararam de frequentar os cultos pagãos e que se utilizavam de diversas ritualísticas alienantes e focadas na sensorialidade e que desvirtuavam o entendimento das pessoas do verdadeiro sentido das coisas. Eles pararam. Mas no que diz respeito ao conflito, e se você lê as cartas aos Coríntios, você vai ver, porque aqui no capítulo 6, você está vendo aqui as querelas e as diferenças, mas você já volta uns capítulos aqui, você vai lá para o 3, ou para o 2, não estou aqui ao certo, entre o 2 e o 3, você vai ver lá outra querela que havia entre eles. Eu sou de Pedro, eu sou de Paulo, eu sou de Jesus. Eu falei, que isso, gente? Um é o que rega, um é o que planta, outro é o que rega, mas todo mundo é do mesmo pacote. Por que vocês estão se utilizando desses personagens para fomentar conflito e diferença entre vocês? Mas estava notório que a dissensão e o desentendimento era um ponto de interferência da evolução espiritual dos coríntios. E aí, olha como Paulo agora afirma, e aí a gente vai para o versículo 8. Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos próprios irmãos. Versículo 9. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino dos céus? Não herdarão o reino dos céus. Está aqui uma outra analogia, e que carregavam prerrogativas, que se comunicavam com aquilo que era acessível para o entendimento daquelas pessoas, acerca de uma realidade outra que nós somos convidados a alcançar, que era a questão da herança. Não herdará o reino dos céus. Mas hoje a gente pode entender que um dos obstáculos para a processualidade do nosso ser na direção da vida são as injustiças. Quem é entre nós que carrega a importância na consciência, o significado de importância na consciência, de você buscar ser justo e coerente com o seu próximo? Quem é que carrega isso? Entendendo que tais disposições, no mínimo, é o que você gostaria que as pessoas endereçassem para você. Mas a verdade, principalmente no meio religioso, é que certas pessoas são tão cultuadas e endeusadas lá dentro, que ao atingirem um determinado patamar de influência e visibilidade, elas ficam tão ufanadas que a primeira coisa que é escamoteada, retirada, furtada da consciência dela é essa sensibilidade pela coerência e pela justiça no trato com o outro, porque o outro passa a ser quem está abaixo, ele passa a ser quem está acima. Então quem está acima, para todos os efeitos, está sempre certo, e quem está abaixo, para todos os efeitos, tem sempre que aprender e compreender quem está acima. Então esse tipo de política subjetiva se estabelece
De modo que nesses meios você tem um moralismo tão rigoroso com relação à sexualidade, com relação a usos e costumes, a vestimentas, com relação a lugares que você pode ir e não pode ir, mas são lugares crivados por injustiças.